Olá, bom dia. A relação farmácias-farmacêuticos no Maranhão não está muito bem equilibrada. Enquanto o estado possui mais ou menos 8.000 farmácias, existem apenas quase 5.000 profissionais para todos esses estabelecimentos. E tem que se levar em conta que só cerca de 40% desses estabelecimentos todos são regularizados. Por isso, o Conselho Regional e o Conselho Federal de Farmácia estão promovendo uma campanha para alertar sobre a importância desse profissional. E é sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje. Quem veio tomar café comigo nessa manhã foi o Marcelo Rosa, que é do Conselho Federal de Farmácia. Bom dia, doutor Marcelo. Bom dia, Elda. Muito obrigado pelo convite, pela abertura do espaço para que a gente converse sobre o profissional farmacêutico e mostre a importância desse profissional para a população. Muito bem, claro. Quando eu digo que a relação não está muito bem equilibrada entre farmácias e farmacêutica, porque se tem 8.000 farmácias mais ou menos, a gente devia ter mais de 8.000 profissionais para atender a todos esses estabelecimentos, né? Mas a gente só tem quase 5.000. Como é que fica essa relação? Na verdade, nós temos que levar em consideração a questão da viabilidade dos estabelecimentos e a questão da saúde pública. Então, nem todos esses estabelecimentos que existem no Maranhão, eles têm condições de funcionar. Existe uma recomendação do da Organização Mundial de Saúde, que estabelece uma relação com a população, entre o número de estabelecimentos e a população, em torno de 10.000 habitantes por farmácia, para que essa farmácia seja viável economicamente, para que ela preste um serviço de qualidade e ela tenha condições de contratar um profissional que atenda a população. Então, nós temos municípios do Maranhão que têm 30.000 habitantes, que deveriam, por essa relação, ter 3 estabelecimentos, que tem 30 estabelecimentos, 35 estabelecimentos. Ou seja, há uma concorrência desleal, existe uma situação de inviabilidade econômica e esses estabelecimentos não prestam serviço a contento da população, não podem contratar um profissional, às vezes compram medicamento de origem duvidosa, porque se o estabelecimento é irregular, ele não tem condições de comprar de uma distribuidora regularizada. Ou seja, vai criar uma cadeia de irregularidades, desde a produção até a venda do medicamento, por estabelecimentos irregulares. Aí quando o senhor fala que elas estão irregulares, a gente pensa assim, para abrir uma farmácia não é necessário assim, todo um processo junto à vigilância sanitária, junto ao conselho de farmácia, junto a vários órgãos que devem determinar como ele vai funcionar. Como é que se abre uma farmácia clandestina? É simples assim? Faz o balcão, bota os medicamentos? Existe uma questão legal, né? A legislação que regulamenta essa área, ela é bem antiga, né? Ela tem mudado, houve uma novidade em 2014, mas a farmácia ela era equiparada a qualquer outro tipo de comércio. Né? Então, para você abrir uma farmácia, primeiro você tinha que ir na junta comercial, você formalizar um CNPJ e abrir as portas. Na verdade, o primeiro pré-requisito seria a vigilância sanitária, mas a legislação não exigia isso. Né? O estabelecimento era considerado um comércio como outro qualquer, como um supermercado, como uma quitanda, outro qualquer. Em 2014, houve uma mudança na legislação, na verdade uma adequação e uma atualização, e veio a Lei 13.021, que classificou a farmácia como estabelecimento de saúde. E todo o sistema de vigilância sanitária, a Anvisa e as vigilâncias sanitárias estaduais e municipais estão se adequando para enquadrar esse estabelecimento como um estabelecimento de saúde. E dessa forma, ele passa a ter uma nova característica e exigir mais o serviço farmacêutico do que antes. Você fala que é considerado só um comércio. Eu lembro que houve um tempo que as farmácias vendiam quase tudo, né? Isso é uma confusão. Vendiam produtos de limpeza, vendiam produtos alimentícios, muita coisa. Elas pareciam mesmo um supermercado que vendia remédio. Exato. E não uma farmácia que estava vendendo outros produtos. Hoje isso já mudou um pouco, né? A gente já vê farmácia mesmo só com cara de farmácia. Exatamente. A própria Anvisa se preocupou muito com essa situação, porque o que aconteceu é que alguns empresários foram a outros países, Estados Unidos e outros países, em que a coisa é mais liberada nesse sentido, né, de vender outros produtos. Existem as drugstores nos Estados Unidos que vendem praticamente de tudo. Só que lá a fiscalização sanitária em cima da questão do medicamento é muito pesada. Então, mesmo eles vendendo outros produtos, os medicamentos eles têm uma restrição muito grande, só vendem com receita, só vendem sob orientação médica, isso, aquilo, outro. Então, aqui no Brasil, as pessoas trouxeram um modelo, mas tornaram tudo muito bagunçado. Né? Banalizaram demais. Banalizaram demais. Então, o medicamento ele era oferecido da mesma forma que a sandália e o brinquedo. Isso. Né? E não existia uma fiscalização muito grande. E aí a Anvisa foi e regulamentou através de uma RDC chamada RDC 44,
e colocou no papel, na lei, na regra sanitária, o que poderia e o que não poderia ser vendido nas farmácias. E aí deu uma organizada, né? Alguns tempos para cá, geralmente você não encontra mais esses produtos nas farmácias. Chegou até a ter sabão em pó, ter papel higiênico e outras coisas a vender nas farmácias. Até detergente na farmácia. Exatamente. Porque você falou nos Estados Unidos, e é isso mesmo. Lá nos Estados Unidos a gente encontra, por exemplo, medicamentos que aqui são muito difíceis de conseguir. Por exemplo, a melatonina. Aqui você não encontra em farmácia, ele tem que ser manipulado, essa coisa toda. Mas nos Estados Unidos a gente compra tranquilo em qualquer farmácia, sem receita, sem nada. Mesmo assim, a fiscalização lá é mais rigorosa do que aqui? Com certeza. Nos Estados Unidos, a questão da fiscalização, ela é um pouco mais rígida, mas ela tem, lá a legislação, ela pune muito fortemente quem erra. Então, assim, um profissional farmacêutico, no estabelecimento farmacêutico, ele tem uma certa autonomia e liberdade para trabalhar. Só que se ele errar, a punição é muito pesada. Então, as pessoas lá têm medo, né? Aqui, ao contrário. Às vezes, a fiscalização é mais intensa, né? Principalmente a Anvisa, ela fiscaliza muito intensamente as indústrias, isso e aquilo outro. Mas, na hora da punição, existem muitas pessoas que se tornam impunes por conta da legislação e por conta da justiça muito morosa, muito deficiente, né? Então as pessoas aqui às vezes não têm medo de fazer coisa errada. Acabam apostando que vão fazer, vão ficar impunes mesmo. Exatamente. E às vezes acabam ficando mesmo. E aí, como é que fica o trabalho do Conselho se existe essa possibilidade, eu vou botar como certeza, de impunidade, mas ao mesmo tempo tendo que ditar as regras para o funcionamento de comércios assim e principalmente da presença de um profissional responsável pelo que está se vendendo ali? Justamente, o sistema de conselhos, o Conselho Federal e conselhos regionais, ele tem uma função de proteger a sociedade, ou seja, nós fiscalizamos o exercício profissional farmacêutico e as empresas que exploram esse serviço. Nós não temos o poder, por exemplo, de interditar um estabelecimento farmacêutico. A gente vai lá, observa se ele tem farmacêutico e pune com multas e sanções administrativas. Nós temos feito isso intensamente, né? Os conselhos regionais fiscalizam muito, né? O Maranhão, por exemplo, tem mais de 10 mil fiscalizações por ano. Porém, o Conselho Regional ele não tem esse poder de polícia de chegar no estabelecimento e interditar. A gente precisa da atuação da vigilância sanitária. E as vigilâncias sanitárias municipais, principalmente, sofrem muita influência política. Às vezes o proprietário daquela farmácia é o próprio vereador, ou alguém muito influente. Aí fica difícil a coisa, fica difícil. E além disso, os funcionários eles têm vínculos precários. Às vezes um funcionário de vigilância sanitária ele nem concursado às vezes ele é contratado, ele tem alguma vinculação precária. E se ele pegar muito pesado naquela fiscalização, ele é transferido. Às vezes deixa de ser fiscal sanitário e vai ser vigia de uma escola. Então, existe uma pressão muito grande em cima das vigilâncias sanitárias, né? Nós, do Conselho Federal de Farmácia, a gente regulamenta e nós julgamos também processos éticos, né? Geralmente, quando um farmacêutico comete um erro, nos estados, ele é julgado no estado e depois ele pode recorrer ao Conselho Federal de Farmácia. Lá há um volume muito grande de processos éticos no Conselho Federal de Farmácia, que vai desde farmacêuticos que assinam o estabelecimento, mas não trabalham, a gente apelida de assinacêuticos, né? Aquele que bota o nome, ele bota o nome, mas não trabalha, até aqueles que cometem verdadeiros crimes, né? Tem gente que vende Citotec, gente que vende conscientemente, sabendo que não deve, mas aí vem a questão da possibilidade de ficar impune, então... Exatamente. Mas a gente vai fazer só uma pausa aqui na nossa conversa, vamos fazer um intervalinho, você já sabe, a gente toma café nesse intervalo, aí a gente volta para continuar conversando. Só um minutinho só e eu volto já já. Já estamos de volta conversando aqui sobre a situação das farmácias no Maranhão. Estou conversando com o Marcelo Rosa, que é do Conselho Federal de Farmácias, e a gente estava falando nessa punição, vamos dizer assim. O Conselho tem intensificado esse processo de tentar regularizar. Mas hoje, por exemplo, é obrigado todas as farmácias terem disponíveis lá o serviço do farmacêutico. Exatamente. Tá. Às vezes até mais de um, né? Dependendo. Às vezes mais de um. A Lei 13.021, que ela é de 2014, ela fala
que o estabelecimento tem que ter farmacêuticos durante todo o seu horário de funcionamento. Um exemplo, aqui nós temos farmácias que funcionam 24 horas. E a legislação ela só permite que o farmacêutico trabalhe 8 horas por dia. Ou seja, uma farmácia dessa de 24 horas tem que ter pelo menos 3 farmacêuticos. 3 farmacêuticos, verdade. Enquanto a de 24 horas tem 3 farmacêuticos, no interior a gente vai encontrar que não tem nenhum. Aí a gente entra no perigo da automedicação. Se não tem ninguém lá para testar a qualidade disso, às vezes você vai comprar remédio sem receita, aquela coisa toda, e não tem ninguém para te orientar, não cresce o risco da automedicação? O problema, na verdade, é saúde pública, né? Nós temos batido muito nessa questão. Existem pessoas que trabalham muito na questão de, porque a farmácia vai fechar, aquela família vai perder renda, mas nós nos preocupamos muito com a saúde pública. Né? Nós sabemos que a automedicação é um risco muito grande, ela traz consequências severas. Né? No caso específico, por exemplo, de pessoas que são diabéticas e hipertensas, tem seus quadros às vezes agravados porque tomam medicamento de forma equivocada. Né? Orientados às vezes por um balconista ou por um parente ou alguém que já tomou medicamento. Outro dia eu estava dando entrevista na Rádio Timbira, e uma pessoa ligou e disse que uma vizinha fazia uma garrafada, ela toma insulina porque é diabética, se ela poderia tomar essa garrafada e deixar de tomar insulina. Veja bem o risco que essa pessoa está correndo, né, por orientação de uma pessoa que não tem qualquer formação, que não conhece, não sabe o que está fazendo. Né? Então, as farmácias que não têm farmacêutico, elas levam esse risco à população, porque às vezes um leigo ele vai procurar informação, ele não entende a informação. Quando uma pessoa leiga lê uma bula, geralmente ela tende a ler só o que ela entende, né? E o que ela não entende geralmente é a informação técnica, que precisa de um profissional. Normalmente a gente não entende mesmo, né? Que é uma linguagem para profissional que sabe o que está sendo dito ali. A Marcelo falou ainda agora uma figura que achei interessante, como é o nome do profissional que sai vendendo pelas ruas? É o caixeiro viajante. Caixeiro viajante de medicamento. Mas você está falando de brincadeira ou existe? Não, é verdade. Você sabe, as pessoas que moram no interior sabem que tem pessoas que vendem medicamento em motos, de porta em porta. Esse aí é um risco gigantesco. Porque aí banalizou total e o crime é muito grande, né? Porque ela infringe legislação sanitária, infringe legislação até criminal. Né? No caso dos medicamentos que são tarja preta, são considerados entorpecentes, e várias pessoas relatam problemas de saúde agravados por esses medicamentos, que às vezes são vendidos de qualquer forma. As pessoas não têm orientação, não têm conhecimento, e o medicamento ele só pode ser vendido em estabelecimento credenciado. Para ele comprar, teve alguém que vendeu, tem laboratórios para vender. E os laboratórios, eles não têm essa fiscalização mais eficiente para garantir que eles estão vendendo para estabelecimentos legalizados? Justamente, eu tento mostrar para as pessoas de uma forma bem simples, bem transparente, que os estabelecimentos ilegais, eles alimentam uma verdadeira cadeia de irregularidades, né? Então, assim, o laboratório geralmente só vende para distribuidoras regularizadas. E as distribuidoras obrigatoriamente deveriam vender para farmácias regularizadas. O laboratório vem para a distribuidora faz a distribuição. Exatamente. Então, as grandes redes de farmácia, por exemplo, elas são registradas como distribuidoras. Aí elas compram diretamente do laboratório. Às vezes, por isso, vendem mais barato, porque elas eliminam uma etapa, né, de lucro. Então, esse lucro eles repassam para o consumidor. No caso dos estabelecimentos irregulares, como farmácias no interior, essas pessoas que vendem de porta em porta, elas vão ter motorizada? Comprar, justamente, elas vão comprar de forma irregular, ou de distribuidoras irregulares, né? Ou então medicamento roubado, desvio de carga, essas coisas que a gente sabe que existe, né? Então, às vezes, um caminhão foi desviado, foi roubado, e aí você vai encontrar esse medicamento espalhado aí pelo interior do estado, sendo vendido de forma irregular por pessoas que não trabalham de forma correta. Mas vamos combinar, pior do que ter o cara na moto para vender de casa em casa, esse caixeiro viajante de medicamentos, é ter quem compre esse medicamento. Mas as pessoas elas não têm orientação, às vezes não têm conhecimento, acham que o medicamento é algo que não vai causar risco. E muitas vezes, né, a dificuldade de ter acesso ao sistema de saúde, de ir ao posto de saúde encontrar o médico, de chegar ao sistema de saúde organizado, leva as pessoas ao desespero de tentar, de qualquer forma, tentar se curar, né? Então, o que nós temos que favorecer e melhorar é o acesso das pessoas à saúde,
E no caso específico do farmacêutico, a farmácia regularizada vai ter aquele profissional para orientar, né, que conhece e sabe os limites de como ele vai orientar dentro do estabelecimento farmacêutico ou no momento que ele vai ter que encaminhar para o serviço de saúde. Por exemplo, antibiótico hoje você só compra com receita. Deveria ser obrigatoriamente. Né? Deveria ser, né? Deveria ser. Nesse caso que a gente está falando, não precisa de receita nenhuma, né? Exatamente. Os antibióticos, eles foram enquadrados no mesmo sistema de controle dos medicamentos tarjados, de tarja preta, né? Então, assim, hoje ele é controlado pela Anvisa, porque chegou-se ao ponto de nós termos bactérias, micróbios que tem resistência bacteriana, resistência a medicamentos, né, em que eles não respondem mais a qualquer tipo de medicamento. Então, existem, por exemplo, bactérias hoje da tuberculose na região da Síria, ali naqueles locais onde tem guerra civil, que não respondem mais a tratamento. As pessoas morrem mesmo tomando antibiótico porque se fez um mau uso do antibiótico durante muitos anos, né, e o medicamento ele já não faz efeito. O corpo criou resistência a ele, né? Na verdade, a bactéria que criou resistência. Exatamente, porque quando você começa a tomar um antibiótico, e por isso existem prazos e quantidade para se tomar, o médico coloca lá tantos comprimidos durante tantos dias, e na hora certa. O medicamento tem que ser tomado, o antibiótico tem que ser tomado na hora certa. Então, se é 10 horas da manhã, tem que ser 10 horas da manhã. 10 horas e 30 minutos, ele já está causando uma resistência bacteriana. Né? Então, as bactérias, por exemplo, se você começa a tomar um antibiótico, a população dela reduz, mas não morrem todas. Aquelas que sobrevivem, elas já começam a resistir àquele antibiótico. Quer dizer, se for tomar ele uma outra vez, você já vai encontrar essa bactéria bem fortalecida, ela não vai, se você fizer não o vai tratamento ser atingida, completo, vamos dizer. Se fizer o tratamento completo, você vai matar todas. Sim, eu se falando você dessas abandonar que o tratamento, sobrevivem. exatamente, se abandonar o tratamento, as que sobrevivem e se multiplicam, a sua prole, seus filhos já vão ser resistentes ao antibiótico. Que horror, né? Por isso que a gente não sabe, não percebe essas entrelinhas de uma receita, por exemplo, mas ela leva em consideração essa coisa que a gente não sabe. Por exemplo, já estou bom, a gripe já passou, ou a infecção já foi embora, já passou, o não sintoma tá já tendo mais foi febre, embora, né? Aí não preciso mais. Quer dizer, quando você precisar de novo, você já vai encontrar muita resistência e o seu corpo pode não responder a esse medicamento. Exatamente, já foram registrados, inclusive, aqui no Maranhão, em hospitais, bactérias multiresistentes, que não respondem à maioria absoluta dos antibióticos. Às vezes você vai ter que usar um antibiótico de última geração, um antibiótico mais potente. Mais caro também, né? Muito mais caro, né? Por conta dessa questão da resistência bacteriana. E pensando nisso foi que a Anvisa passou a controlar mais efetivamente os antimicrobianos para tentar controlar e organizar essa questão para que a gente diminua essa questão da resistência bacteriana. É o que a gente chamaria de formação das superbactérias, que elas não respondem mais a tratamentos assim mais corriqueiros, vamos dizer assim. Tem bactéria que não responde a tratamento nenhum mais, não existe antibiótico. Já estão autossuficientes, já se mantém sozinhas. Exatamente. Elas desenvolvem um mecanismo que destrói o próprio antibiótico, né? E aí elas passam a resistir. Pois é, aí a gente ouvindo isso, aí que a gente lembra bem a importância de um profissional dentro da farmácia para orientar a gente. O certo seria a gente comprar só em farmácia que tem alguém que possa orientar. Se você não tem a receita, ou até às vezes se a gente tem a receita, precisa de alguma informação extra, o balconista não tem condições de dar. Quer dizer, ele tem o conhecimento geral, mas específico quem tem é o farmacêutico. Exatamente, o balconista geralmente ele não tem formação, ele tem conhecimento prático, de estar no dia a dia, né? Mas às vezes esse conhecimento prático ele não tem embasamento teórico. Isso. Né? E aí quem tem esse conhecimento, quem tem autoridade para fazer qualquer orientação é o farmacêutico. Inclusive autoridade para substituir medicamentos, para barrar algum erro de prescrição. Às vezes o médico equivocadamente prescreve errado, é o farmacêutico que está ali para evitar... Mas ele tem competência para fazer isso, competência, né? Exatamente. E condições legais de fazer isso, né? Quer dizer, o balconista sozinho não pode dizer, você pode trocar esse remédio que é mais caro por outro que é mais barato. Jamais. Ou então leva esse aqui que faz mais efeito. Não porque pode. A gente encontra bastante orientação dessa na farmácia. Não pode, de forma alguma. O único profissional que legalmente pode fazer substituição de medicamento é o farmacêutico. A lei que criou os medicamentos genéricos, ela deu esse poder ao farmacêutico. Ela criou um termo chamado intercambiabilidade, né, que diz que o farmacêutico ele pode fazer intercambiabilidade de medicamentos se ele perceber que existem medicamentos mais baratos, com a mesma eficácia, ele pode substituir.
o balconista não pode, qualquer outro profissional não pode fazer isso. Só o farmacêutico. Entendi. Essa campanha, assim, de vez em quando vocês fazem campanha no sentido de valorização e de mostrar a necessidade desse profissional da farmácia. Você diria que está atingindo os objetivos? Nós melhoramos bastante, né? O mês de janeiro, por exemplo, é o mês alusivo à profissão farmacêutica. O dia 20 de janeiro é o dia do farmacêutico, o dia nacional do farmacêutico. E essas campanhas elas têm conscientizado bastante. Inclusive as vigilâncias sanitárias elas têm intensificado também essa conscientização. A Anvisa tem um projeto chamado Educanvisa que vai para dentro das escolas, porque orientar as crianças é muito bom, porque elas levam essa orientação para dentro de casa, né? Então, assim, melhorou bastante, as pessoas estão mais conscientes, mas uma pesquisa recente feita pelo Conselho Federal de Farmácia mostrou que 80% da população faz uso da automedicação, e isso é um risco para a saúde pública. Pois ainda precisam muito mais campanhas, muito mais conscientização para a gente chegar nesse estágio de perceber que o profissional não está ali só por estar, não, ele está ali por uma função específica. Orientar a compra do medicamento. Se você precisa de informação, não é com o balconista que você vai tirar suas dúvidas, é com o farmacêutico. E a gente tem que exigir, né? A população pode fazer uma boa parte nesse processo, né? Exigindo a presença de um profissional desse tipo. Exatamente. As farmácias elas são obrigadas a manter o profissional. O profissional está ali disponível. Então a população pode escolher onde ela vai comprar. Se ela entrar no estabelecimento e não tiver o farmacêutico, ela pode sair em outro que vai ter um farmacêutico. Com certeza. Doutor Marcelo Rosa, muito obrigada pela participação no nosso programa, por todos esses esclarecimentos, e vamos torcer para que a gente elimine essa figura da venda motorizada. Eu gostei desse... Quer dizer, gostei assim, entre aspas, porque eu nem sabia que existia essa venda mercantilizada de porta em porta de um medicamento. É uma coisa bem grave, viu? Muito grave. Mas muito obrigada pela sua participação. Bom dia para o senhor. Elda, muito obrigado também. Eu que agradeço em nome do Sistema Conselho Federal e Conselhos Regionais, e nos colocamos à disposição. Nós estamos à disposição da população para esclarecer qualquer dúvida e sanar essas irregularidades. Com certeza. Muito obrigada. Bom dia para você. Você já sabe, isso aqui tudo fica à sua disposição no nosso site. Acesse a hora que você quiser para ver qual entrevista você quiser, ou qual programa você perdeu, quer ver, qualquer coisa, está tudo bonitinho lá no nosso site, a grade de programação está bem legalzinha. Mas todo dia eu te espero aqui às 8h30 da manhã, certo? Tchau!